Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Hoje, dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, agora são aproximadamente 11h43 da noite. Vamos começar aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos dois eventos importantes no dia de hoje, saiu para nós o índice de preço ao consumidor referente aí ao mês de julho, pessoal, resultado basicamente equivalente à projeção de 0,2, já o resultado anual veio um pouquinho abaixo da projeção que era de 2,8, que denota a inflação no país norte-americano sob controle mesmo com a pressão das políticas tarifárias por parte do governo de Donald Trump. Então a gente sabe que dados relevantes serão colhidos principalmente pelo Comitê do Banco Central lá nos Estados Unidos. A expectativa é que eles possam reduzir a taxa de juros básica do país, verificando dados, resultados condizentes, né, com a economia novamente se estabilizando, até mesmo crescendo diante aí de anos de dificuldade, muito por conta da Covid-19. Tivemos, né, problemas seríssimos aí em relação às cadeias produtivas e até hoje a gente sente aí os reflexos dessa pandemia. Então a gente tem bons resultados aqui em relação à inflação. É óbvio que poderia estar melhor, mas ao passar do tempo a gente vai analisando aí os próximos resultados, tudo que poderá impactar aí na tomada de decisão do Fed, e óbvio que a gente torce para que haja uma redução na taxa de juros, até mesmo porque há uma grande pressão por parte do governo em relação à figura do presidente do Banco Central, Jerome Powell. Então, pessoal, em relação às três principais bolsas, acabou refletindo aí de forma positiva. Tivemos uma alta de 1,13 em S&P, Dow Jones alta de 1,10 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 1,39. Vindo para o Bitcoin, pessoal, tivemos aí uma alta modesta, aproximadamente aí 1,21. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, US$ 119.536. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação para o preço, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo aqui o tempo gráfico para 4 horas, basicamente fizemos aí algumas alterações ao que tange as referências, né, de preço que tínhamos. Então foi colocado aqui a região da nossa nova resistência, ou zona de patrulha, né, o range aí aproximado do topo histórico até a proximidade aí dos 122.470, fazendo alusão ao topo máximo do dia anterior. Também fizemos algumas observações importantes, justamente porque víamos em um movimento totalmente descendente em blocos por parte dos vendedores, e a gente identificou aí uma real possibilidade da retomada do preço por parte dos compradores, até pela questão da amplitude da queda, né, pessoal? A gente sabe que preço nunca vai direto e acaba casando aí algumas evidências que favoreciam essa grande possibilidade. Então a gente colocou região próxima, né, dos 118 mil como tecnicamente um mini ponto de decisão, né? A gente não poderia perder esse nível de preço. Caso contrário, iríamos buscar níveis inferiores de preço. Naquela ocasião, estávamos utilizando também a média de 20 períodos no tempo gráfico diário. Então, se eu não me engano, estava um pouco mais abaixo a média, lá na proximidade aí dos 116 e alguma coisa, não me recordo exatamente, porém tivemos aí alguma atualização, né, pessoal, por ser uma média flutuante. Então a gente vai considerar o nível de hoje aqui na proximidade aí dos 117,100, e posteriormente, na ausência de volume comprador, a gente também mencionou a possibilidade de buscar aqui a região do nosso
triplo suporte, né, pessoal? Mais uma vez, reforçando aqui a marcação, né? Basicamente, essa marcação diagonal fazia alusão à sequência lógica de topos descendentes, desde o topo histórico, posteriormente, com o rompimento e confirmação, automaticamente se torna um suporte. Região horizontal da proximidade aí dos 115.700, também tivemos aí bastante bateção de cabeça em ambos os sentidos, tá, pessoal? Tanto os compradores tentando segurar aqui por diversas vezes após o rompimento, com confirmação a mesma coisa, batendo cabeça para novamente, né, romper este nível. Então a gente trata até o presente momento como um novo suporte e por terceiro temos aqui a estrutura, né, de fundos ascendentes, uma sequência lógica, basicamente fazendo essa região bastante conflitada e um divisor de águas, evidentemente, né? Então, caso o preço venha buscar essa região em decorrência da movimentação do preço, a gente vai analisar o comportamento, evidentemente, aqui para sabermos, né, se teremos uma nova formação de estrutura ou os compradores basicamente irá, né, continuar a busca aí por níveis superiores, né? Quando a gente analisa aí de forma macro, né, a gente percebe o mercado bastante ascendente ainda, né, pessoal? Principalmente quando você aumenta o tempo gráfico, analisando aí o semanal, mensal, enfim, você vê que a gente ainda permanece em tendência de alta, mas, né, o nosso objetivo aqui no canal é trazer aí as atualizações do preço, né, as possibilidades de movimentação a cada 24 horas. Então, vamos dar sequência aqui no nosso raciocínio. E aí, pessoal, a gente percebe que de fato tivemos aí a busca, né, pela proximidade aqui dos 118, tivemos aí dois candlesticks, né, fechando acima da média de 20 períodos, pois veio aí posteriormente talvez uma busca por liquidez. Evidentemente a gente teve a reação, né, por parte dos compradores e era o nosso objetivo, né, pelo menos tentar se aproximar da região do topo anterior, né, ali na proximidade aí dos 122.500. Evidentemente faltou um pouquinho mais de força enérgica aí por parte dos compradores, né, pessoal? A gente acabou alcançando aí basicamente a proximidade dos 120.300 e evidentemente a gente já começa a observar aí algumas eventuais possibilidades, não muito distante daquilo que a gente analisou no dia de ontem, tá, pessoal? Evidentemente, não parece ter mudado tanto assim. A gente vai trazer alguns pontos importantes. Será importante o seu acompanhamento em tempo real, justamente porque a gente vai retornar amanhã e verificar aí quais foram as movimentações aqui no preço do Bitcoin. Então, pessoal, vindo aqui para o presente, o que a gente observa nesse primeiro momento, né? A gente percebe os compradores querendo manter o preço acima da média de 20 períodos. Aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente percebe que a retração, né, ou pullback foi basicamente em cima da média. Então, novamente, volto a reforçar a importância dessa média como referência de preço. Se você não tem aí no seu operacional, eu aconselho a colocá-la justamente porque acaba trazendo aí mais uma condicionante favorável à sua análise. E a gente percebe, pessoal, o volume vendedor vem prevalecendo, né? Desde o candlestick que abriu a 1 da tarde, a gente percebe, né, que vem prevalecendo neste atual momento, inclusive, né? A gente tem mais 1h06 até o fechamento deste atual, que será a 1 da manhã, e basicamente, ao que parece, vem para sobressair o volume de compra do candlestick anterior. Então, tecnicamente, isso é um ponto positivo. Seria basicamente aí um engolfo, né, pessoal? A gente iria engolfar esses compradores aqui e volume pode acabar aí induzindo
tendência, né, os vendedores querendo buscar níveis inferiores de preço. Então acho que vai depender muito, né, do que rolar até o fechamento deste atual. Óbvio que seria magnífico, né, pessoal, se a gente conseguisse reverter a atual situação, né, e basicamente os compradores conseguissem empurrar novamente o preço aí acima dos 120.100. Então, basicamente, iria prevalecer volume comprador e aí sim a gente poderia, quem sabe, né, dar continuidade na busca, que é o nosso objetivo, a proximidade do topo anterior ou o topo do dia anterior, tá, pessoal? Então, acho que esse é um ponto importante, tá, pessoal? Acompanhar o fechamento deste atual, verificar se de fato irá prevalecer volume vendedor, que é o que parece, eu acho mais improvável a gente ter uma virada aqui de mão, pelo menos aí em uma hora. É óbvio que pode acontecer, tá, pessoal? O mercado é bastante dinâmico, é soberano, então, evidentemente, há necessidade de acompanhamento. Agora, se de fato prevalecer volume vendedor, pessoal, inclusive superando ao volume comprador do candlestick anterior, eu não sei até que ponto, né, os compradores vão conseguir segurar o preço acima da média de 20 períodos e me parece mais provável, né, a gente buscar novamente a proximidade aqui dos 118 mil, pessoal. E reforço, né? Mantém-se aqui um mini ponto de decisão, evidentemente, pessoal, a gente perdendo esse ponto, a gente vai buscar níveis inferiores e talvez lá na proximidade aí do 117, fazendo alusão à média de 20 períodos no diário. Então, o ponto mais importante neste atual momento, aqui em relação aos compradores, né, o potencial conflito de interesses permanece aqui na proximidade do 118, talvez um pouquinho mais acima, fazendo uma sequência lógica de fundos ascendentes. Evidentemente aqui, né, na ausência aí de volume comprador, reduzindo o tempo gráfico, uma estrutura de preço descendente, com topos e fundos, por exemplo, vai azedar a marmita e a gente vai perder, evidentemente, né, este nível buscando, né, níveis inferiores. Então, fundamental acompanhamento e basicamente é isso, pessoal. A gente não teve tanta alteração assim de ontem para hoje. É, é óbvio que vamos ter que aguardar aqui, né, o fechamento deste candlestick atual. Acho muito difícil os compradores conseguirem reverter, pelo menos aí até o fechamento, mais uma hora e 3 minutos aproximadamente. Então, creio que a gente poderá sim buscar novamente a proximidade do 118 e aí vamos torcer para que os compradores tenham uma reação mais incisiva, né? Evidentemente, quem sabe buscando aí níveis superiores, que é o nosso objetivo, né? Ou pelo menos ali a proximidade do topo do dia anterior, tá, pessoal? Então, acho que basicamente esse é o cenário que a gente tem aqui no gráfico. A gente vai manter aí as mesmas referências, né, as marcações, os pontos importantes. Então, reforçando, tá, pessoal? Questão da sequência lógica desses fundos ascendentes, algo próximo aqui do 118. A gente pode, evidentemente, analisar com mais carinho, ver como os compradores irão reagir, considerando aí a prevalência de volume vendedor no candlestick atual, tá, pessoal? Posteriormente, a gente tem a região dos 117,100, fazendo alusão à média aqui no diário. Mesma coisa, pessoal, reduzir tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, volume, candlestick de forma unitária, sequencial, figuras, enfim, tudo que possa agregar valor à sua análise. Na ausência também de boas condicionantes positivas, aí sim a gente vem, né, dar uma olhadinha aqui no nosso triplo suporte, e aí é um ponto de decisão mais importante do cenário atual. Evidentemente, é que pode mudar e muito a estrutura de preço de forma mais periférica, e de fato, se isso acontecer, a gente vai ter que analisar com mais carinho, procurar aqui novas tendências, novas, né, estruturas, tudo que possa nos auxiliar aqui na continuidade dos trabalhos, tá, pessoal? É óbvio que talvez é um cenário um pouco mais apocalíptico, pelo menos por enquanto, né? Talvez acho menos improvável que venha
né, acontecer do preço buscar essa região de hoje para amanhã, evidentemente, a gente gosta de colocar aqui todos os níveis, né, as regiões que são importantes, que você possa acompanhar aí juntamente, porque faz sentido aqui para a gente e fazendo sentido a gente vai compartilhar com vocês, tá, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico, tá, pessoal? A gente vai acompanhar de perto aí a movimentação até o fechamento deste atual, né? A gente percebe aí que os vendedores vêm adentrando um pouco mais forte aí desde as 9 da noite, né, horário de abertura, e vamos ver como é que a gente terá aí de volume na última hora, justamente porque será interessante acompanhar aqui a questão dos volumes apresentados, né, nos últimos três candlesticks. Ao que parece vem para de fato prevalecer mais volume vendedor e aí sim a gente pode, né, de fato testar aqui o nosso nível conflitado e a análise, né, passa a valer, passa a ser importante, né, pessoal, porque vai dizer muito, né, o que acontecer aqui justamente para termos, né, a dimensão daquilo que o mercado pretenda fazer. Fechado? Então é isso aqui no gráfico. Acho que a gente ficou bastante claro aí das possibilidades, tá, pessoal? No diário também, né, a gente analisa que o volume de venda em relação a ontem acabou sobressaindo o volume de compra do dia de hoje. Então, teoricamente, não é um ponto positivo também, mas nem tudo está perdido, tá, pessoal? A gente tem sim aí a possibilidade dos compradores, evidentemente, reagindo aqui na proximidade do 118, a gente tem tudo aí para tentar, né, buscar novos níveis de preço, uma aproximação aqui do topo do dia anterior e evidentemente, né, vai depender muito do que tiver plotado no gráfico ao decorrer das próximas horas, tá? Então é fundamental que você faça esse acompanhamento, justamente porque nós iremos retornar somente, né, amanhã à noite, tá, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico, ficou bastante destrinchado para vocês e de uma forma bem didática de entendimento. E vamos dar uma olhadinha no livro para a gente ver se há alguma atualização mais importante aqui comparado à análise de ontem. Então, pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro bem diluído, tá? Acumulação só na região do 123. Então, basicamente, mantém aqueles lotes que estavam presentes no dia de ontem. São quase 17 milhões de dólares posicionados. Faz total sentido, pessoal. Tá dentro aqui do nosso range, da nossa resistência, tá demarcada. Então faz sentido sim a acumulação desses lotes. Posteriormente, a gente vai ter aí muita acumulação na região dos 125 mil dólares, quase 38 milhões de dólares posicionados. Aí já seria a renovação do topo histórico. Também faz sentido, né? Pode ser que esses institucionais queiram realizar de forma parcial ou até mesmo integral as suas operações, né? Então evidentemente, acontecendo a possibilidade de busca deste nível, é importante acompanhar o gráfico, né, e o fluxo justamente para sabermos a real intenção ou se será somente mais um blefe ou uma forma de intimidação, beleza? Então, pessoal, a gente analisando assim bem no claro, a gente tem um livro muito diluído aqui pelo lado dos vendedores, né? E acaba facilitando aí a vida dos compradores. É óbvio que a gente vai precisar aí de uma reação mais incisiva, né? E o nosso ponto mais forte aqui, obviamente, é na proximidade aí do 118. A gente vai precisar sim, né, de boas evidências condicionantes para sabermos, né, se teremos a continuação aí pela busca do topo do dia anterior, tá, pessoal? Então, não está tão difícil essa possibilidade, mas a gente precisa que no gráfico ali traga boas evidências justamente para que case, né, com esse cenário aqui no livro de ofertas, beleza? E aí
Pelo lado dos compradores, pessoal, o livro também totalmente pulverizado, sem acumulação de lotes, que é um péssimo sinal também. A gente vai ter aqui acumulação de lotes só lá na proximidade aí dos 111 mil aos 110, então bastante distante do preço a mercado. Acho que nesse primeiro momento não é tão válido salientar estes níveis que a gente verificou neste momento, tá? O que também é um péssimo sinal, né? O interessante para nós é que o livro, pelo lado dos compradores, sempre, né, esteja cheio com acumulação de lotes, porque justamente isso aqui nos traz aí um certo termômetro, né, do mercado diante aí de várias possibilidades, tá? Então acho que é isso, pessoal. Vamos encerrando a análise de hoje. Vamos acompanhar aí o fechamento deste atual, ver o que teremos de movimentação nas próximas horas. Os pontos importantes foram passados, né? Espero que todos acompanhem. A gente vai retornar amanhã, analisar aí tudo que rolou e, evidentemente, dar continuidade aqui nos trabalhos. Fechado? Então é isso. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Te desejo aí uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.